Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso soberano Deus, nosso Pai amado, do nosso Senhor e Salvador Jesus e do Espírito Santo do nosso Pai. Que a graça divina esteja sobre a vida de cada um de vocês. Glórias ao nosso Deus. E hoje, dando início a Atos dos Apóstolos, primeiro capítulo, diz o seguinte: o primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, aos quais ele também se apresentou vivo após sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: ele de mim ouvistes. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino a Israel? E ele disse-lhe: não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária e até a última parte da terra. E falado estas coisas, vendo-o eles, ele foi levado para cima, e uma nuvem o recebeu, ocultando-os os seus olhos. E enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 homens se puseram junto deles, com vestiduras brancas, os quais lhes disseram: homens da Galileia, por que estáis aí parados, olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o vistes ir para o céu. Então eles retornaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, uma jornada de um dia de sábado. E
E entrando eles, subiram à sala superior, onde se encontrava Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bertolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes continuavam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos e disse: estavam cerca de 120 o número de nomes reunidos, homens e irmãs e irmãos. Era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que levaram Jesus, porque ele foi contado conosco e obteve parte neste ministério. Ora, este homem comprou um campo com a recompensa da iniquidade, e caindo de cabeça, ele estourou, dividindo-se ao meio, e todas as suas entranhas jorraram para fora. E isto tornou-se conhecido a todos os moradores de Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chama Alcedama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: a sua habitação fique desolada, e nenhum homem habite nela, e tome outro o seu bispado. Portanto, destes homens que nos têm acompanhado todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que, dentre nós, ele foi levado para cima. Um deles seja ordenado para ser testemunha conosco de sua ressurreição. E eles apresentaram dois, José, chamado Barsabas, que tinha por sobrenome de Justus, e Matias. E eles oraram e disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos os homens, mostra qual destes dois tens escolhido, para que ele tome parte neste ministério e apostolado, do qual Judas por sua transgressão caiu, para que ele pudesse ir para o seu próprio lugar. E eles tiraram a sorte, e a sorte caiu sobre Matias, e ele foi contado com os 11 apóstolos. Este foi Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Fique com Deus, pessoal, e um forte abraço. Toda honra, toda glória ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus e ao Divino Espírito Santo do Pai.